Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa. Eu queria dar um abraço em vocês, agradecer pela audiência de sempre, que vocês sempre estão conosco. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Quando você não acorda cedo aqui para assistir pela Band, você consegue assistir a gente na TV Unisantos ou também pela TV Com, em todas as emissoras que a gente veicula. E também, é claro, eu preciso lembrar vocês de acompanharem as matérias, nosso conteúdo pelas redes sociais. YouTube, Programa Cláudio Abreu. Você também pode seguir a gente pelo Instagram, @Programa Cláudio Abreu, ou no Facebook, Programa Cláudio Abreu, ou meu Instagram pessoal, @Cláudio Abreu Oficial. Bom, nós estamos vivendo agora um momento bem instável, um momento de dificuldades, que eu acredito que seja para praticamente todas as pessoas. Poucos não estão passando por dificuldades, e são dificuldades que a gente tem que enfrentar, a gente tem que viver e passar disso. Eu falo que quem sobreviver a essa pandemia, os empresários principalmente que sobreviverem, porque estão sendo muito afetados, os trabalhadores, olha, não morrem mais, não são derrubados mais, porque como está sendo difícil para as pessoas. Então me solidarizo com vocês, empresários, você trabalhador também, que às vezes está desempregado, que teve o seu salário reduzido, tem sua família para sustentar, não está sendo fácil, mas vamos seguir firme, vamos inventar coisas novas, para a gente conseguir lidar com esse momento de uma forma um pouco melhor, não é verdade? Para isso hoje também, falando desse momento difícil, eu trouxe uma convidada muito especial, que ela é, vamos lá, vocês devem estar imaginando já, ela é astróloga, numeróloga, taróloga, terapeuta holística, viaja o Brasil, exercendo esse trabalho dela que ela faz com tanto brilhantismo, tanta solidez, há tanto tempo, e hoje veio mais uma vez participar do nosso programa, queimar um pouquinho o coco, porque tá um solzinho bom. Um solzinho bom para pegar um pouco de vitamina D. A nossa querida Leni Almeida, obrigado mais uma vez pela sua presença conosco, viu? Você sabe que eu sempre estou disponível, porque os nossos papos, eles são de literalmente puxa conversa. Verdade. Não existe script, não existe um release, existe apenas a vontade de bater papo, trazer conversar. algo para eles, não é verdade? É verdade. E pegando o seu gancho, Cláudio, quando você fala desse momento que nós estamos vivendo, realmente, no início do ano, quando você me entrevistou, quando nós batemos um papo, eu comentei a respeito de que cada pessoa viveria a sua própria história, entraria em contato com a sua própria essência. Sim. Por causa do ano do Sol, né? Falamos da questão de ser regido pelo imperador, porque a referência, você frisou bem que eu faço um trabalho com 3 estudos, tão antigos quanto o próprio homem, onde une a astrologia, a numerologia e o tarô. Eu não dissocio nenhum dos 3, porque eles são tão engatados, tão intrinsecamente complementos, que não dá para falar, por exemplo, no número do ano, sem falar da referência da carta astrológica ou do planeta astrológico que rege. E esse momento que nós estamos vivendo, como você bem frisou, é extremamente desafiador, porque cada um está entendendo o seu potencial, as suas habilidades, a capacidade de produzir e realizar, e também entendendo o seu próprio lado sombra, o lado oculto que fica por trás da própria essência de cada um. Então, se é uma pessoa, neste momento que nós estamos vivendo, tão caótico, de tanta catarse, né, ela vai entender que existe um potencial para regenerar, reconstruir, dar um up na vida. Mas se é aquela pessoa que vive num sistema e em crenças muito pesadas, ela vai introjetar esse momento como destrutivo, caótico, de levar ao fundo do poço. Então, o pensamento, ele ajuda muito a gente em todos os momentos, né? A forma que a gente lida e que a gente utiliza ele, né, Leni? Olha, Cláudio, é tão interessante que nesse período de quarentena, de pandemia, como as pessoas estão tentando buscar a sua evolução através da física quântica, através do pensamento positivo, através de mantras. Não tem a ver com religião, não tem a ver com... Tem a ver com a necessidade de preencher os pensamentos, as emoções, as expectativas com informações, com possibilidade de acrescentar e modificar a própria dinâmica que nós estamos vivendo com pensamentos e energias melhores. Sim, é muito importante. A gente estava conversando nos bastidores sobre uma série
que ela, de certa forma, já apresentou o que hoje acontece, né? Há muitos anos atrás. A arte imita a vida imita a arte, agora eu já não sei mais. Eu não sei também. Essa inversão eu não sei. Eu só sei que muitas vezes a gente experimenta determinados déjà vus, Sim. determinadas experiências que já aconteceram e a gente nem tem na nossa memória, né? E hoje, esses dias eu recebi de uma amiga a referência de uma série de 2002, que eu fiz questão de ver tanto em inglês quanto com a tradução, para entender se não havia nenhuma montagem ou nenhuma... se a ficção estava sendo pautada na mentira ou algo do gênero. E fui ver as duas versões. E nela, o vidente, que é o vidente, quem quiser ver, pode ver, ele mostra por um insight que vai acontecer um vírus que é extremamente contagioso e que vai dizimar muita gente, mas que existe uma cura. E a cura? E a cura, ele escreve na lousa, eu até fiquei atenta. Viu várias vezes para conferir. Várias vezes, mostrei para você, você é testemunha viva, cloroquina. E faz inclusive referência que era um medicamento usado para malária. Gente, há 18 anos atrás, é óbvio que se eu me remeto, como eu atendo muita gente há 30 anos, às vezes eu fico surpresa quando alguém chega a mim e diz assim: Leni, algo que você falou em 1992, assim, ipsis literis, aconteceu. Eu falo, não é possível. Eu guardo todos os seus áudios. Eu guardo sempre lá numa pastinha já com o teu nome, porque eu sempre ouço de novo. Isso é bom. Por quê? Porque é uma situação tão sui generis, porque não é, eu acredito naquilo que eu faço, eu me comprometo com aquilo que eu desenvolvo, até porque eu gravo toda a conversa que eu tenho com as pessoas, sim, como um documento e como uma forma das pessoas se remeterem àquele momento e entenderem como as coisas se processaram, não é? E seja para empresários, seja para casais, sejam para projetos que alguns clientes estão desenvolvendo, eu gravo, porque é imperativo que essas pessoas tenham esse documento para depois elas caírem as fichas. Nisso você já responde uma pergunta que eu ia te fazer, a questão do mapa astral. Ele tem que ser feito anualmente? Uma frequência? O meu trabalho ele consiste em 3 análises, como a gente sempre fala. É a numerologia do ano, o mapa que compõe essa análise e o próprio mapa do ano. Então eu junto essas 3 ferramentas e, obviamente, o cliente ele tem uma análise da história de vida dele, através dessas referências, nome, data de nascimento, horário que nasceu, não é? Como ele transita no mundo através do número que ele tem e como ele está no momento presente. Quais são os objetivos, necessidades, perspectivas, os bloqueios, os impedimentos e como ele pode superar isso. Então existe, numa consulta só, nós norteamos não só o que é inerente ao ser e o que está pautado no momento da pessoa. Né? Então, é um estudo que eu faço, normalmente mais ou menos 2 horas para cada pessoa, e isso é tudo gravado, porque daí eu disponibilizo essa gravação e o estudo numerológico e astrológico para que cada um tenha não como uma lembrança, mas como um documento para ser analisado ou ouvido, como você faz. Independente de política agora, gente, eu queria fazer algumas perguntas para a Leni, porque são de relevância internacional, são de relevância também para o nosso país. A gente busca o quanto menos instabilidade melhor, na questão política, na questão financeira, da economia, é muito importante.
Como que você vê a questão do nosso presidente Jair Bolsonaro hoje, os astros, os números, na questão dele, a instabilidade, se ele está com algum risco de cair, não? Como que você está vendo o presidente nesse momento? Olha, a pessoa do presidente em si, tanto numerologicamente quanto astrologicamente, que nos desculpem aqueles que têm alguma visão crítica ou contrária, mas dentro de uma análise numerológica e astrológica, é uma pessoa muito justa. Ele tem um lado humano extremamente acentuado, porque ele é regido pelo número 8. E o número 8 é o número da justiça no tarô. Esse número 8 é a soma da data? Do dia, mês e ano que ele nasceu. Tá? E o número 8 tem uma referência astrológica, como eu comentei, que tem tudo inserido no número só. Mitologia, a numerologia, a psicologia de cada pessoa, os aspectos de planetas que estão naquele número. É uma soma de informações no número só, Cláudio. Então, o número do presidente é o 8. E nesse número tem uma referência do signo de Câncer, que é o ascendente dele. Tá? Ele é Áries, com ascendente em Câncer. E essa bagagem que ele traz, principalmente pelo fato dele ser uma pessoa que olha para o outro com responsabilidade, com comprometimento, com lealdade, com senso de justiça. Então tudo isso está no número e no mapa dele, tá? O número dele, inclusive eu fiz uma gravação esses dias porque eu fui muito cobrada e muito solicitada para fazer uma análise de tudo que estava acontecendo. Sobre a pandemia, sobre os medicamentos, sobre a economia e sobre, especificamente, a atuação do presidente. E o que eu vi é exatamente, me vem à memória agora muito claramente, o Imperador e o Diabo. São duas cartas fortíssimas que ampliam de forma magnífica a quantidade de informações. Então, o líder, o político, a autoridade, o articulador, o comandante, tudo isso está baseado na carta do Imperador. E aí, para complementar, veio a carta do Diabo, as traições, as energias negativas, as manipulações, os conchavos, né? Tudo aquilo que é obscuro, oculto, tudo que está ali. A carta do Diabo, por exemplo, é relacionado na astrologia por países asiáticos, né? Então, assim, também essa coisa da interferência de outros países e também do apoio de outros países. E aí, graças a Deus, tudo na vida hoje, talvez pela comunicação rápida, talvez porque tudo que está embaixo do tapete vem à tona. Sim. Nada fica na obscuridade. Esse ano está muito assim, né? Está muito assim, está muito assim. Isso já tinha sido falado, né? Muito, muito, muito. Porque é como se a vida precisasse... Eu costumo dizer que a vida está sendo passada a limpo para todo mundo. E quando nós sabemos que alguma coisa está passando a limpo, o que é o oposto da limpeza? É a sujeira. Sujeira. É o que está embaixo, no limbo, no oculto, trazendo divergência, confusão, maldade, traição. Então, tudo isso está sendo muito intenso nesse momento. Por isso que é o ano do sol. Está tudo no sol. Tudo no sol, tudo vem à tona. Leni, eu queria que você desse uma dica agora para os signos em geral, para as pessoas, como lidar, questão de energia mesmo agora com esse momento. Porque assim, é difícil falar, lida com positividade quando você está desempregado. Sim. Quando a sua empresa quebrou. Com certeza. O que você deve ter visto amigos, como eu vi, muitos amigos fechando empresas, né? Muitos. Como que a gente vai encontrar uma luz para lidar com isso nesse momento, na sua visão? Na minha visão, não soltar os talentos. Como nós estamos vivendo a busca da nossa essência, entender aquilo que se queria fazer e foi por uma via da subsistência, e foi por uma via da praticidade ou de um curso que fez. Eu tenho visto com muita clareza pessoas
que tem talentos maravilhosos, que resolveram. Uma amiga minha que já morou muito tempo na Europa, desenvolveu trabalhos interessantíssimos, estava para trabalhar numa grande empresa no interior de São Paulo, tudo foi bloqueado. O que é que ela foi fazer? Empadinhas com a mãe. Ela teve que contratar um monte de gente para fazer a entrega, porque a coisa estava... Ela falou, não sei se eu vou voltar para o mercado de trabalho. Então, assim, buscar o seu talento, olhar para a sua essência. O que é que você pode fazer? Eu falei que se eu não for mais terapeuta, depois de 30 anos eu vou ser padeira. Porque eu descobri que eu gosto, né, de fazer pão. Sim. Então, olhar o seu talento. Como nós falamos no início do ano, cada um vai viver a sua essência, cada um vai entender a sua impressão digital, cada um vai buscar aquilo que está guardado na sua memória ancestral, nas experiências desta vida, tudo que você pode melhorar e dar um outro significado, né? Então você falou a palavra resiliência. Nós comentamos também, e eu uso muito essa palavra, a compaixão, o poder da ajuda, a capacidade de orientar alguém para que ela desperte, é um despertar. Então este é um período em que olhar para dentro é muito difícil. Olhar para os nossos escombros dói demais. Por isso que a gente tem visto assim, família passando por conflitos, sim, pais e filhos, marido e mulher, muito. Porque é hora de olhar para a essência. Então, olhar para essa essência, mesmo que a gente fale de uma forma abrangente, é uma condição imperativa para a gente mudar o mundo, o nosso mundo e o mundo que está em volta. Seguindo a linha do raciocínio da família, da força de um sobrenome numa pessoa, muitos artistas vocês não entendem. Às vezes vai, por exemplo, vamos lá, Suzana Vieira ou Xuxa, usam nomes bem diferentes ou às vezes colocam um sobrenome que não existe. Isso influencia na vida artística, na vida pessoal e também no casamento, né? Porque às vezes um sobrenome de um esposo numa mulher muda a vida dela. Total. O que acontece? Todos nós temos um propósito na vida ou vários propósitos. Então, quando nós incluímos o sobrenome de um avô que nem está registrado, mas a gente quer homenageá-lo, é óbvio que, fazendo uma soma do nome e sobrenome, nós vamos entender qual é o propósito que você tem. Entendi. E esse propósito ele vai ser conquistado através das suas intenções, né? Ao mesmo tempo, quando você quer colocar o nome de uma empresa, o nome do filho, esses dias eu fiquei muito feliz. Ontem, uma mãe que vai ter o bebê agora em agosto me manda uma lista de nomes possíveis para a nenê. E aí, essa mãe, ela está entendendo que a necessidade desta criança nesse novo momento, nessa nova dimensão que nós estamos vivendo, ela precisa ter um nome que se adeque e que ela venha com a força espiritual, intelectual, hereditária de tudo aquilo que ela precisa. E no nome da mulher é mais complicado ainda. Olha, vocês que quiserem fazer o mapa de vocês, às vezes, para saber melhor sobre o seu interno, até a questão do nome do marido, se deve colocar ou não, que nome pôr do meu filho, ou às vezes fazer um mapa da sua vida, ver um balanço aí da sua história, de algumas dicas para você percorrer os próximos dias, os próximos anos, é interessante que vocês entrem em contato aí com a Lene Almeida. Ao decorrer da entrevista apareceu o contato dela. E eu quero mais uma pergunta, agora uma dica que eu quero que você dê para os signos de água, nesse momento, os signos de terra e os signos de fogo. Os de fogo eu já sei que você vai falar relax. Não, pelo contrário. Não? Os signos de fogo que são... Eu tô bem relaxado nessa manhã, não tô tão estressado assim. Eu pensei que eu fosse ficar mais. As pessoas, existe uma maneira diferente de operar, obviamente. Mas assim, dos signos de fogo, como está muito ligado ao próprio eu, às ações, aos objetivos, eu acredito que as pessoas de Áries, Leão e Sagitário, elas estão entendendo como lidar
com a individualidade, com os projetos, com aquilo que dá orgulho e com aquilo que expande. Sim. Então eu acredito que seja nessa linha. Logo em seguida, os signos de terra é a necessidade de aterrar mesmo, de consolidar, de conquistar, o que é que eu posso usar de criativo, de estimulante, porque as pessoas de signo de terra, elas já são muito fincadas na terra. Então, o que é que eu posso alinhar com essa minha alma de que produz, que prover algo para mim? Porque é uma coisa muito individual. Como é que eu vou prover a mim? Né? Então, touro, Capricórnio e Virgem, eles vão precisar entender aquilo que pode trazer um proveito maior para si, que vai ser alimentado, alinhado, desenvolvido, e como elas vão se prosperar nesse momento tão difícil. Os de signo de ar, que são respectivamente Gêmeos, Libra e Aquário, eles vão precisar entender os próprios pensamentos, as ideias, os conceitos, né? A criatividade, a comunicação, e colocar tudo isso num cômodo da vida que possa explorar de uma maneira mais inteligente. Então, as pessoas de signo de ar estão nessa pegada. Já os aquáticos, Câncer, Peixes e Escorpião, vão precisar trabalhar as suas emoções, porque a água é o elemento mais poderoso que existe no universo. A água apaga o fogo, a água nutre a terra, a água amplia a energia do ar e a água, ela é intensa em todos os sentidos. Sim. Tanto para deprimir, quanto para entusiasmar, quanto para baixar a bola, quanto para contaminar. Então, a água é a essência, inclusive, das relações, da família, dos envolvimentos mais cotidianos. Então, vai entrar nessa condição. Chega. Se vocês quiserem saber mais, entre em contato com ela, que ela tem muito assunto, não é verdade? Que fala, né, Cláudio? A gente fala muito. Putz, ó, tem que mandar um beijo para uma pessoa. Vamos mandar um beijo agora pro nosso querido Dr. Carlos Eduardo, que está nos assistindo. Carlos Eduardo, biomédico do Laboratório Célula Mater, está nos assistindo e gosta muito de você, Dani. E eu gosto muito dele também. Beijos! Muito obrigado a todos vocês pela audiência, mais uma vez. Fico muito feliz com o prestígio de vocês. Graças a vocês, nós estamos aqui trazendo sempre conteúdos de diversos segmentos para você, porque tudo isso que a gente faz é para você. Muito obrigado, fiquem bem e sejam cada vez mais positivos e com muita resiliência, tá bom? Beijão e continue acompanhando nosso programa sempre. Tchau, tchau!